serão perseguidos. Então, não surpreendentemente, a igreja tem enfrentado perseguição desde a sua criação. O assalto à igreja, ela vem de 3 fontes. O mundo, com todas as suas seduções e esforços para atrair fiéis, eles também perseguem a igreja, tanto abertamente como também de forma sutil. A igreja não se atreve a se comprometer com o mundo, porque quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, como diz Tiago 4,4. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está com ele, como está em 1 João 2,15. A carne é outra fonte de ataque. Jesus exortou em Mateus 26,41: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo depois de sua salvação, Paulo ainda pôde gritar em Romanos 7,24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, dessa carne que me inclina para o pecado? Então, enejando tanto o mundo quanto a carne, é o diabo, que anda em derredor como um leão, rugindo a quem ele possa tragar, como está em 1 Pedro 5,8. O mundo é tentador, a carne é vulnerável e o diabo está como um leão agressivamente procurando nos tragar. E como resultado, a vida da igreja envolve uma grande quantidade de instabilidade. Assim, Paulo procura trazer estabilidade espiritual. E é o que está no coração de Paulo aqui no capítulo 4, no verso 1 ao 9. É verdade que a igreja de Filipos tinha uma ligação especial de amor com Paulo. E ele só apoiou ele quando ele deixou a Macedônia. E Paulo não teve que repreendê-lo severamente por questões doutrinárias, como aconteceu com os Gálatas, ou porque eles toleravam algum pecado, como aconteceu com a carta de Paulo aos Coríntios. Mas isso não significa que a igreja de Filipos era tudo o que deveria ter sido, ou que ela também não passava por algum tipo de instabilidade. Há alguns indícios dentro da carta que ela estava enfrentando perseguições, que havia falta de unidade na igreja. E Paulo, por isso que Paulo os exorta no capítulo 2, verso 2, completem a minha alegria, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com o mesmo propósito. Capítulo 3, verso 18 a 19, fazem todas as coisas sem murmurações, nem disputas. Os falsos mestres também ameaçavam a igreja. Capítulo 3, verso 18 a 19. Mas talvez a mais grave ameaça que aquela igreja estava enfrentando eram facções rivais. E a situação foi se agravando de tal forma, de tal maneira, que Paulo, então, fala sobre isso nesse capítulo também. Por quê? Porque instabilidade espiritual leva a desapontamento, a dúvida, ao desânimo e torna o testemunho da igreja ineficaz. Pessoas instáveis são suscetíveis de ser esmagadas e de caírem quando passarem por provações. Então, nessa passagem, Paulo aborda uma questão vital de como os crentes podem ser espiritualmente estáveis. Aqui há um imperativo: sede firmes. Como um soldado na linha de frente, os crentes são ordenados a manter sua posição durante o ataque do mundo, da carne e do diabo. Então a passagem é aberta com a palavra de transição. Paulo indica que está prestes a construir um argumento baseado no que ele disse anteriormente no capítulo 3. Mas nós precisamos entender primeiro que Jesus é o exemplo perfeito de alguém que era firme. Ele enfrentou a perseguição, mas nunca a comprometeu. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, sem vacilar, como está em Hebreus 12, verso 3. Ele foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado, como está em Hebreus 4,15. Diante do julgamento mais severo de qualquer crente poderia suportar, Jesus, diz Hebreus 12, segundo a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à destra
do Pai. Ele é um modelo perfeito de firmeza que os crentes devem seguir. Portanto, as últimas recomendações de Paulo trata de problemas de relacionamentos dentro da igreja e ansiedades, preocupações que estavam tirando a paz da igreja e dos irmãos por causa de problemas interpessoais e de circunstâncias adversas que eles estavam ali enfrentando. E Paulo aqui aponta algumas ações necessárias para a igreja continuar a vivenciar o contentamento e a paz de Cristo na igreja e em suas vidas. Primeiro, ele explica: resolva os problemas de relacionamentos. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peça a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O problema de relacionamento não era algo insignificante. Há sempre conflitos de relacionamentos, personalidade, temperamento, opiniões diferentes. Todavia, quando estes relacionamentos afetam a comunidade, eles precisam ser tratados. O companheirismo e o apoio do corpo de Cristo é um fator importante no desenvolvimento e na manutenção dessa estabilidade espiritual. A força geral da comunhão torna-se a força de cada um. Quanto mais isolado um crente é dos demais cristãos, mais espiritualmente instável ele vai ser. E a igreja deve ser um lugar onde as pessoas apoiam-se mutuamente, responsabilizam-se mutuamente e cuidam uns dos outros. Deve ser uma comunhão de vida em que os crentes restauram aqueles que caíram no pecado, como está em Gálatas 6, verso 1. E suporta as cargas uns dos outros, como está em Gálatas 6, verso 2. E a igreja deve demonstrar os submissos, encorajar os desanimados, ajudar os fracos, ser paciente para com todos, como está em 1 Tessalonicenses 5, 14. Mas Paulo sabia que tal ministério só poderia acontecer em uma atmosfera de harmonia. Qualquer ameaça à unidade da igreja deveria ser confrontada. E Paulo aqui lida com ameaça grave, por quê? Nos versos 2 e 3. Porque ele cita publicamente duas líderes da igreja. Ele especifica o problema. Então, que está envolvido com essas duas mulheres, exortando uma terceira pessoa para ajudar. E desde o conflito entre pessoas influentes em uma igreja, que vai gerar essa instabilidade em toda a congregação, as duas mulheres brigando em Filipos se tornou um perigo para essa estabilidade na igreja. Havia uma possibilidade real de que os filipenses se tornaram pessoas críticas, amargas, vingativas, hostis, implacáveis e orgulhosas por causa disso. E Paulo sabia apenas que uma ação decisiva, tomada rapidamente, poderia dissolver essas divisões. Por isso que era imperativo que os filipenses fossem diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele repete duas vezes a frase, peço, que no grego reforça um recurso de ênfase. Ele está suplicando, ele está implorando. E o modo que ele faz isso, então, é abordando essa questão enfaticamente. E a menção do apóstolo de um assunto tão aparentemente banal, depois que ele fala de algo doutrinário bem forte no capítulo 2, advertências contra falsos hereges, falsos profetas no capítulo 3, pode parecer surpreendente aquele focar em relacionamentos. Mas Paulo entendeu que a discórdia e divisão representava uma ameaça igualmente incapacitante na vida da igreja. Mesmo se sua doutrina é boa, desunião rouba uma igreja do seu poder e destrói o seu testemunho. E uma igreja enfrentando inimigos externos hostis não pode se dar ao luxo de ter seus membros brigando entre si. E essa luta interna frequentemente dá aos inimigos da cruz uma avenida de ataque. A discórdia, desunião e conflito resultante poderia ter devastado a integridade da igreja de Filipos. E o que ele já havia insinuado, Paulo agora aborda diretamente. Pouco se sabe sobre quem era Evódio e Sintique, mas vários fatos sobre a situação são evidentes. Primeiro,
elas eram membros da igreja, não alguém de fora da congregação. Segundo, o seu conflito não era, evidentemente, sobre um assunto doutrinário, porque senão Paulo teria entrado em um assunto doutrinário aqui, corrigindo esse assunto doutrinário. E provavelmente essas mulheres eram líderes na igreja, influentes na igreja de uma determinada forma, mulheres de destaque. Provavelmente em Atos 16, elas estavam ali às margens do rio Ganges, onde Paulo pregou e teve conversões ali em Filipos. Mas, meus irmãos, meros conflitos pessoais devem ser resolvidos e a harmonia deve ser restaurada. Então, Paulo ordenou Evódia e Sintique para viver em harmonia. O texto grego diz literalmente ser da mesma mente. Tenham a mesma mente, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude de Cristo Jesus, do Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, desculpa. Então, o pré-requisito essencial para os cristãos é viverem em harmonia. Para a igreja de Corinto, Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, verso 10: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que todos concordem, que não haja divisões entre vós, mas que seja feita, que não haja facções, mas que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Pedro também pediu que seus leitores, em 1 Pedro 3,8, todos vocês devem viver em harmonia, sejam amáveis, fraternais, bondosos e humildes no espírito. Então, esse acordo, essa harmonia entre Sintique e Evódia era algo essencial, que eles deveriam encontrar harmonia no Senhor, em Deus. Não sabemos se elas tinham opiniões diferentes em algum assunto, se havia amargor entre as duas, algo que chateou. E Paulo aqui, eles pedem que elas coloquem em prática a mesma atitude de Cristo Jesus. E que elas façam, por isso que ele diz assim, façam no Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor. E o papel do cristão, então, nesse caso, Paulo nos ensina, não é alimentar o conflito, mas ser um instrumento de resolução. Não é contribuir para que ele se agrave, mas ajudar a igreja a esse vínculo de paz. E esse trágico conflito entre Evódia e Sintique revela que mesmo as pessoas mais maduras, fiéis e comprometidas podem sim entrar em controvérsias, podem sim não serem diligentes em manter a unidade da igreja. Amar a unidade na comunhão dos crentes cria esse ambiente de estabilidade, mas discórdia deixa a igreja e seus membros vulneráveis e instáveis. E estabilidade espiritual também requer paz e harmonia na igreja. Porque, como diz Mateus 5,9, abençoados são os pacificadores, aqueles que buscam a paz. Mas o que isso tem a ver com contentamento? Conflitos não resolvidos prejudicam a alegria. O coração não fica em paz, porque a pessoa continua vendo aquela outra na igreja. Você a encontrará por aí, e toda vez o coração vai se fechar, a amargura e a raiva são alimentadas, e isso mata a alegria e o contentamento no coração. E por isso que isso deve ser resolvido com perdão e graça que Deus nos concede em Cristo Jesus. E por que isso? Ele diz no final, porque todos são irmãos em Cristo. Todos estão escritos no livro da vida. Servem ao mesmo Senhor. Segundo o princípio que ele nos dá de encorajamento, alegre-se em Cristo, verso 4. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. O versículo 4 aqui se torna bem especial, porque ele está expressado como um mandamento bíblico. É interessante, isso é uma ordem. Alegrai-vos sempre. Não apenas quando tudo vai bem, mas sempre. Não apenas quando estou com saúde, família perfeita, emprego, bom salário, igreja perfeita, mas sempre. Alguns que identificam erroneamente a alegria como uma emoção puramente humana, acham intrigante Paulo aqui ordenar 2 vezes alegre-se, alegre-se. Como ele pode ordenar alguém a produzir emoção? Mas aqui, para Paulo, a alegria não é um sentimento, é a confiança lá no fundo de que Deus está no controle de tudo para o bem e para a própria glória do crente.
E assim tudo está bem, tudo terminará bem, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa as situações adversas que as pessoas estejam passando. Alegrai-vos é um imperativo, é uma ordem, chamando os fiéis para que continuamente estejam se alegrando no Senhor. Que seja uma prática se regozijar no Senhor. Nem a prisão de Paulo, nem as provações dos filipenses deveria eclipsar a alegria deles no Senhor. É verdade que os crentes muitas vezes não conseguem encontrar motivos para se alegrar em circunstâncias específicas. A maldade, a tristeza, a miséria e a morte no mundo evocam nenhuma alegria. Também não são pessoas uma fonte confiável de alegria, uma vez que elas podem mudar, machucar e decepcionarem. E a única com certeza confiável e inabalável, imutável, é a alegria em Deus. É a alegria de Deus que Ele produz em nosso coração. É por isso que Ele diz, alegre-se no Senhor. A frase no Senhor aqui é um princípio importante. A estabilidade espiritual é diretamente relacionada à forma como a pessoa pensa sobre Deus. E esse mandamento se torna mais enfático porque Paulo está preso, esperando a morte. E Paulo, ao longo dessa carta, está chamando a atenção da igreja, tomando a si mesmo como exemplo para que ele se alegre, mesmo diante dos problemas, perseguições, prisões, nas orações, porque Deus está usando tudo isso para a sua glória. Em toda e qualquer circunstância, Paulo diz, alegrai-vos. Não é opcional, uma ordem, alegrem-se sempre. E a gente consegue isso como? No Senhor. Cristo sendo o centro de nossa alegria. Lembra de um cântico antigo que dizia, não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guia por vista, alegre estou. Quando Cristo se torna o centro de nossa vida, o desejo maior de nossa alma, o bem maior da nossa vida, nós descobrimos o segredo do contentamento. O foco de nossa vida não será nós mesmos, nossas vontades e desejos satisfeitos, mas a vontade e a glória do Senhor. Assim nos alegraremos por saber que tudo que acontece conosco, seja de bom ou ruim, resultará na glória do Pai. E resultará na formação de Cristo em nós. E o maior desejo do cristão é ver o Pai sendo glorificado e o nosso caráter sendo formado em Cristo. Por isso, John Piper disse que quando nós perdemos tudo que sustentava a nossa alegria, que nos dava satisfação, e Deus passa a ser o único desejo de nossa alma e satisfação, e nos alegramos mesmo assim em Deus, isso é um milagre da graça de Deus em nosso coração. A alegria, então, em Cristo não está em desenvolver o nosso potencial, em olharmos para dentro de nós e descobrirmos a nós mesmos. Se formos honestos conosco, se o Espírito Santo pode nos dar um olhar correto, nós veremos fraquezas, pecados e fragilidades em nós. O segredo do contentamento não está em descobrir o sentido da vida, mas não está em nossas potencialidades, realizações e sonhos, mas em Cristo. Foi isso que o salmista descobriu no Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus a fonte da minha plena alegria. Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Como afirmou Hernando Dias Lopes, a alegria do cristão é cristocêntrica. Nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Quem tem Jesus tem a alegria e não tem, jamais a experimentou de verdade. Segundo encorajamento de Paulo é, seja uma pessoa amável. Verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O termo aqui grego pode ser traduzido por bondade, suavidade ou transigência. Paulo recomenda uma atitude de tolerância para com o irmão. É uma atitude de abrir mão de suas reivindicações e direitos para evitar conflitos desnecessários de relacionamento na igreja.
O termo grego aqui indica ser amável para com todos, sem exceção. É a busca por ser uma pessoa que procura produzir o bem e a alegria do seu próximo. Uma pessoa que é geradora de paz, não de conflito. Martinho Lutero certa vez expressou assim: meu ânimo está alegre demais para que eu pudesse ser visceralmente inimigo de alguém. Ele preferia trazer alegria à vida dos outros. E a expressão perto está o Senhor é muito disputada aqui. Perto está o Senhor no sentido presencial, que ele está perto daqueles que passam por tribulações, ou ele está perto no sentido de que ele vai voltar, está perto de voltar. Nós podemos ver que, à luz do texto e do seu contexto, as duas coisas podem ser uma possibilidade. Primeiro, que Deus está no meio da sua igreja. Então, hajam com amabilidade. Trate seus irmãos como você trata Cristo. Como você trataria de que Cristo está perto, que está no meio de vocês. Sejam amáveis como Ele. Ou, Deus é aquele que está perto no sentido que Ele está cuidando, protegendo vocês. Porque aí é por isso que alguns autores colocam perto no verso 6. E a segunda, que é a quarta recomendação de Paulo: descanse sua fé no Senhor. Descanse sua fé no Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra grega aqui é ocupar a mente. É um sentimento de aflição ou perigo ou desgraça iminente. Seria sofrer por estar pensando antecipadamente. A preocupação é algo legítimo quando ela nos ajuda a nos prevenir. Você fica preocupado com alguma dor, você vai ao médico. Tá? Mas Paulo aqui, ele está ordenando que nos livremos das preocupações ilegítimas. São aquelas em que o medo e a angústia são antecipadas e perturbam a nossa alma e o nosso coração. Por exemplo, você sente uma dor e já começa a chorar e angustiar achando que é câncer. Então, por que Paulo aqui ele nos exorta a nos livrar das preocupações? Primeiro, porque andar ansioso é resultado de nós olharmos para os problemas, para as circunstâncias, em vez de olharmos para Deus. Quando a gente olha as circunstâncias e os perigos à volta, em vez de olharmos para Deus, as circunstâncias vão gerir, vão governar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e seremos pessoas ansiosas. Como estão as suas preocupações com relação ao ano que vem? Você já está preocupado? Tem alguma coisa que já ocupa a tua mente com relação ao ano que vem? Não se esqueçam, Deus é o nosso provedor. Deus é aquele que nos sustenta. E não importa as circunstâncias que iremos passar no próximo ano, Deus está no controle de todas elas. Então olha para Ele. Segundo, a ansiedade também é resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas nos desapontam. No capítulo 2 desta carta, Paulo diz que as pessoas têm capacidade de roubar a nossa alegria. Há muitas pessoas ansiosas e deprimidas por causa de um relacionamento quebrado, de uma mágoa não curada, de uma ferida aberta. Há muitas pessoas prisioneiras da amargura. E a falta de perdão torna você prisioneiro da pessoa com quem você não gostaria de conviver. Essa pessoa vai ter sempre estar lá presa ao seu coração. A ansiedade também exagerada por coisas materiais. Muitas pessoas, no capítulo 3, verso 19, Paulo diz que se ficam preocupados por questões materiais, porque fazem do dinheiro o seu Deus, fazem do concurso o seu Deus, fazem dos bens o seu Deus. Elas não confiam em Deus, mas no dinheiro. Elas não confiam em Deus, mas na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter uma vida feliz, alegre e satisfeita. As pessoas compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que elas não conhecem.
E as pessoas estão substituindo relacionamentos por coisas. Como livrar-se, então, da ansiedade? Como livrar-se, então, dessas preocupações? No verso 6, ele diz, com oração. A oração é um remédio contra as preocupações. Ah, pastor, mas só orar? Sim. Se a gente orasse, colocasse o joelho no chão e descansasse, nós experimentaríamos essa paz que excede todo entendimento. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lança sobre ele, ore com gratidão, reconheça a bondade e as misericórdias de Deus, ore com muitas súplicas, derrame sua vida diante de Deus. E muitas vezes nós nos tornamos preocupados, ansiosos e com medo, porque nós não confiamos na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Nós tememos que Deus não seja sábio o suficiente, forte o suficiente ou bom o suficiente. Pode ser que esta dúvida pecaminosa, porque muitas vezes o seu conhecimento de Deus está anuviado, ou pecado na vida que paralisa a fé. E uma oração grata, onde você louva a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pode liberar o medo e a preocupação, porque afirma o controle soberano de Deus sobre as circunstâncias e seu propósito para cada crente. Ah, Senhor, não entendo isso, não entendo aquilo, mas o que eu entendo é que, conforme o Senhor diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Resultado? E qual o resultado disso? Quando você verdadeiramente lança, verso 7, ele encherá a sua mente e o seu coração com a sua paz. Essa paz de Cristo guardará a sua mente do medo, das angústias e das preocupações. Você vai conseguir viver com alegria, sem medo do futuro, tendo a certeza do cuidado de Deus. O versículo 7, meus irmãos, está no tempo futuro, que a gente diz. E sempre quando ele é precedido, vem um imperativo, uma ordem antes, que é o verso 6, o versículo 7 se torna condicional ao versículo 6. Ou seja, como eu experimento essa paz que guardará meu coração? Quando eu torno meus pedidos conhecidos diante de Deus. É isso. É quando todo fardo, peso que está no seu ombro, você lança as pés da cruz. Você experimenta essa paz no coração. Por isso que a pessoa deve orar, até que verdadeiramente ele tenha entregado. O que move o coração de Paulo nessa comunhão é saber, por exemplo, que os filipenses cuidavam deles. Não era aqui sobre o que eles poderiam dar, mas o quanto eles amavam Paulo. Paulo não sentiu-se só ali, preso naquela residência, como eu disse para vocês uma vez. Ele era preso porque ele era cidadão romano, ele ficava preso numa casa, era uma prisão domiciliar, sempre com 2 guardas vigiando. E quem sustentava a casa era ele mesmo, ele que tinha que pagar o aluguel e ele que tinha que comprar comida. Então as igrejas, como a igreja de Filipos, mandavam dinheiro e mantimentos para sustentar Paulo. E Paulo experimentou, não é que Paulo estava preocupado se ele ia ter que comer ou não, mas é o amor dos filipenses demonstrado pela forma que como o trataram, como cuidaram dele. A necessidade de Paulo, então, não era o motivo da sua alegria. Qual era o motivo da alegria de Paulo? Para ordenar, alegre-se sempre. O contentamento. Porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter menos que necessário. Eu fui humilhado e sei viver em humilhação. Cristo me fortaleceu. Ele era grato ao Senhor. Mesmo quando ele passou por perigos, espadas, nudez,
escassez, quando foi forçado a jejuar, por não ter comida. Então, uma mente verdadeiramente clara sempre reconhecerá a necessidade de gratidão. A gratidão não precisa e não deve depender apenas da presença ou ausência de certas circunstâncias, mas da presença de Deus. A gratidão baixa a voz da falta de contentamento. A gratidão, ela conta as bênçãos. Por isso que ao chegar no final do ano, conta as bênçãos. Foque nas bênçãos, não no que você perdeu. Foque naquilo que Deus, que ainda que você tenha fracassado, perdido, se privado, mas foque no que Deus fez e como Deus estava com você naquele momento. Foque nas pessoas que Deus colocou no seu caminho para ser um instrumento de graça e de amor em sua vida. Como eu estou livre de uma dependência emocional egoísta, eu posso realmente experimentar o cuidado de vocês. Cuidado visível, o aroma de sacrifício suave. Então, um coração que não tem problema em ser generoso é uma vida que aprende o quão rico é o seu Deus. Que possamos aprender a ter contentamento para não tentar suprir nossos anseios emocionais nos outros. A maturidade espiritual levou a aprender a viver contente em qualquer situação. Ele se alegrava com a oferta dos filipenses, mesmo que ele não viesse. Porque ele já aprendeu a viver contente em qualquer situação. Não eram as circunstâncias que determinavam a saúde emocional e espiritual de Paulo. Sei, eu aprendi. Por isso que eu não ando ansioso por coisa alguma. Porque quando ele aprendeu a confiar na dependência de Deus, ele sofreu sobre essas faltas. Que Deus nos conceda esse coração lá. Quinto, cultive pensamentos santos. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A estabilidade espiritual é o resultado de como uma pessoa pensa. A NVI, ela omite uma palavra que ela bota tudo. E a NVT, ela traz a palavra que está no grego, concentre-se. Considere, pode ser, na sua versão, que está na forma imperativa uma outra ordem. O pensamento correto aqui não é opcional na vida cristã. Significa mais do que apenas pensamentos divertidos. Significa avaliar, considerar, calcular. Paulo está dizendo que os crentes devem considerar as qualidades que ele lista nesse verso, meditar nela e as implicações desse tipo de pensamento nas nossas ações. E a forma verbal que está aqui exige disciplina habitual da mente para definir todos os pensamentos sobre essas virtudes espirituais. Meus irmãos, a Bíblia não deixa dúvida de que a vida das pessoas são um produto de seus pensamentos. Provérbios 23, verso 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. As ações das pessoas são resultado de seus pensamentos. Jesus assim disse em Marcos 7, 20 e 23. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. É o que vem, não é o que está de fora, mas o que sai do coração. Os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como todo dolo, a sensualidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e insensatez. Isso tudo procede do coração. E é isso que contamina o ser humano. Paulo recomenda que a nossa mente seja ocupada por tudo aquilo que seja nobre, santo e verdadeiro. Isso vai produzir ações nobres, santas e verdadeiras. A nossa mente deve ser um depósito da verdade de Deus, de seus atributos santos, de seus justos caminhos
da sua amabilidade, do seu cuidado e dos bons pensamentos a respeito de nossa vida. Essas coisas que devem continuamente ocupar a nossa mente. Pensamentos que produzem alegria, paz e esperança. Porque os seus pensamentos podem determinar quem você é, como você age. E vai também determinar como que você sente e como vai ser governado as suas emoções. E por último, o verso 9. Haja corretamente. O que Paulo quer dizer aqui é, coloque em prática tudo o que eu recomendei para vocês. A alegria se tornará real em sua vida se vocês ouvirem e praticarem o que vistes e ouvistes em mim. Assim você vai experimentar a graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e vai experimentar essa alegria diante das circunstâncias mais adversas. A mensagem de hoje não fará nenhum sentido se você não acreditar nela. Coloque em prática o que você aprendeu hoje. Experimente a alegria e a paz de Deus em sua vida. Portanto, lembre-se, resolva os problemas de relacionamentos. Alegre-se em Cristo. Seja uma pessoa amável. Livre-se das preocupações. Cultive pensamentos santos. E haja corretamente. Essas são as recomendações para uma vida de contentamento. Fiquem em pé, por favor, e vamos orar.